dar seguimento aos nossos vídeos de volta às aulas. Nós vamos fazer uma capa de agenda, que é um produto que todo mundo gosta. Só que essa nossa capa é um pouquinho diferente, ela traz um bolso, né, que funciona como um estojo. Então, ela tem uma dupla função, além de proteger e, né, embelezar a nossa agenda, que é uma coisa que a gente, né, enfim, é um objeto que a gente usa muito, ainda torna essa peça mais prática, porque daí fica tudo à mão, as canetas, os lápis ali, o que a gente vai precisar. Então, para iniciar, nós vamos fazer primeiro, eu vou mostrar para vocês, porque a agenda, as capas de agenda, na verdade, não existe uma medida padrão, né? Porque cada agenda tem um tamanho, tem uma largura, tem uma grossura, tem algumas que são espiral, outras são tipo essas aqui que eu tenho, né? Então, como é que a gente vai fazer para fazer essas medidas? Nós vamos medir a largura dela, de toda a agenda, e isso é para qualquer tipo de capa, para caderno, para agenda, para livro. Então, na verdade, o que eu tô mostrando para vocês é como vocês vão calcular as medidas para fazer a capa pro objeto que vocês estão confeccionando. Então, nós medimos a largura, que é a minha aqui, a largura toda. A minha aqui tem 31 centímetros e meio, 32 centímetros, né? Ela tem 32 centímetros de largura. Então, nós temos, aqui eu vou cortar 35, a gente sempre coloca 3 centímetros a mais, né? Para que não dê erro. E a altura, a minha deu 21, então eu vou cortar 25, então é 35 por 25. Sempre colocando 3 centímetros a mais nas margens, tanto na largura quanto na altura. E aqui, para fazer a aba onde ela fica segura, a gente sempre mede 6 centímetros. 6 centímetros e corta o dobro para poder dobrar, ó. A gente corta o dobro, então se eu aqui marquei 6 centímetros, eu vou cortar 12. 12, dobra no meio, que vai ficar a parte do encaixe. Então, é dessa forma que a gente calcula para fazer a agenda. Sempre, lembrando sempre, acrescer sempre 3 centímetros na borda, tanto na altura quanto na largura da peça que nós vamos fazer. Então, aqui, para começar, a minha, então, precisa de 35 centímetros de largura. Esses 35 centímetros, eu vou medir aqui 5 centímetros de uma das pontas e vou fazer um corte separando esses dois pedaços. Aqui vocês podem fazer da mesma cor, como vocês vão dispor esses tecidos, isso fica a critério de vocês. E é aqui nesse corte que nós vamos aplicar o zíper para a gente fazer o nosso bolso. O bolso que vai ser que mais tarde vai virar o nosso estojo. Então, aqui nós vamos aplicar o zíper, ó, direito com direito. E pro forrinho, para formar o bolso interno, nós vamos precisar de 2 tecidos, de 2 pedaços, 2 retângulos. Aqui no meu caso, eu fiz 10 centímetros pela altura. Vocês podem, esse tamanho aqui vai variar de acordo com o tamanho da capa. Por exemplo, se nós tivéssemos uma capa maior, o bolso poderia ser um pouquinho maior aqui. Poderia ser de 15 pela altura. A altura dele sempre vai ser a mesma altura da capa. Sempre vai ser a mesma altura, ó. O que vai diferenciar é a largura. Então,
Aqui, como a minha agenda é uma agenda pequena, eu fiz um retângulo de 10 por 35. E é como eu vou aplicar aqui, ó. E aqui nós vamos passar uma costura. No meu caso aqui, eu vou colocar uma rendinha. Deu pra vocês perceberem que eu gosto bastante de rendinha. Então, ó, a rendinha, o zíper e o forrinho que vai servir como bolsinho do meu estojo. Alfinetamos aqui e já vamos para a máquina. Para prender. Feito isso aqui, nós vamos fazer a mesma coisa no outro lado, prendendo o outro lado do zíper. Também colocando o zíper e o outro forrinho, ok? Eu vou fazer isso e já volto com vocês para mostrar. Continuando então, apliquei, né, o zíper. Coloquei a rendinha e na hora de fazer aquela rebatida de acabamento, eu resolvi botar mais um frufru aqui. Eu achei muito pouquinha renda. Mas enfim, isso aqui vocês façam como vocês acharem melhor. Então, feito isso, ó, como fica. Aqui fica o forro do bolsinho, né, que vai funcionar como um estojo nessa nossa capa de agenda. Feito isso, então, depois que vocês fizerem isso, vocês vão virar do lado avesso, vão assentar bem direitinho esse forro, e vocês vão ver que uma das partes vai ficar sobrando. Por quê? Pela diferença do zíper aqui. Vocês, então, assentem bem direitinho, alfinetem e passem uma costurinha só aqui, ó, no fundo, uma costura reta de um pé de máquina, de ponta a ponta. As laterais não precisa ser costurado, por quê? Porque nós vamos costurá-la quando nós fecharmos, colocarmos o forro. E aqui, ó, foi bom ter acontecido isso, vocês viram que ficou uma diferencinha aqui, ó, por isso que a gente coloca 35. A gente sempre coloca 3 centímetros a mais, porque em qualquer trabalho que a gente for fazer, sempre dá, né, sempre o tecido movimenta, sempre pode acontecer essas diferenças, nem sempre o corte sai perfeito. Então, isso aqui já é a garantia que no final não vai dar nada errado. Nós vamos refilar isso aqui depois e vai ficar tudo certinho. Então, próximo passo, então, é fazer a costurinha aqui no fundo do nosso bolso e também costurar a lapela. A lapela, para fazer a lapela, vocês cortem um retângulozinho de 6 por 7 e arredondem uma das partes. Se vocês gostarem, redondo, se não, pode ser quadradinho mesmo. Coloquem uma entretela, eu coloquei, pode ser entretela, pode ser manta, pode ser feltro, só para dar uma estruturadinha nela. Costurem toda a volta, deixem a parte maior aberta, essa parte aqui, desvirem e rebatam fazendo acabamento. Para depois nós colocarmos o botãozinho de imã e já colocarmos na nossa peça. Então, eu vou fazer isso e nós já retornamos para dar continuidade. Bem, então, estamos quase no fim da nossa peça. Então, aqui, como eu falei para vocês, passei uma costura de um pé de máquina no fundo do nosso bolsinho interno. Aqui, a parte externa. Aqui depois, na hora de fechar, nós vamos rebater. Eu só não rebati ainda para não correr o risco de escapar o zíper. Fizemos a lapela. Ó. Aqui, já apliquei o botão de imã. Depois disso feito, o que que vocês fazem? Marquem o meio dessa lapelinha e marquem o meio da parte que vai ficar para trás da agenda, ó. Ela vai ficar assim, então, a lapela vai ser aplicada nessa parte aqui. Como ela como ela é feita para fechar, como que tem que ser colocada essa lapelinha, ó?
meio com meio. E a parte do botão pra cima. E aqui, se vocês quiserem, podem fazer uma costurinha de segurança para ela não, para não ter problema dela deslocar. Vou só alfinetar. Então, colocada a lapela na posição que ela tem que ficar. Ó. Nós vamos agora já montar o forro e já fechar a nossa capa. O forro, vocês vão pegar um tecido e vão cortar inteiro no mesmo tamanho que ficou a peça completa da parte de fora. No meu caso, ela ficou com 35 por 25. Aqui, ó, a gente já coloca a parte que vai ficar pra dentro, que é onde vai ser encaixada a capa da agenda, né? Num geral, serve 6 centímetros é o suficiente, de 6 a 8 centímetros a gente corta o dobro, como eu falei pra vocês, aqui 16, dobra ao meio e encaixa numa das pontas do forro. E já alfineta. Ó, já alfineta. A mesma coisa se faz do outro lado, então o forro fica assim, com as duas partes. Por que que eu fiz assim? Porque ele vai ficar, ó, quando eu virar, ele vai ficar como se fosse uma continuação. Aqui, pessoal, ó, eu coloquei um botãozinho de madeira, escrito feito à mão, mas vocês podem botar podem botar botões de coração, flores, fuxico, enfim, a ornamentação dessa capa fica a critério de vocês, né? Aqui eu não quis colocar muito mais coisa porque eu já tinha colocado as rendinhas, né, os pompons, e acho que isso aqui foi suficiente. Então, a gente pega agora a capa toda, parte da frente toda, cuidamos bem, até para não correr o risco, ó. O ideal é a gente dar uma alfinetadinha no bolsinho de baixo para que ele não fique torto e nem dobrado na hora da costura. E colocamos o forro dessa forma, ó, frente com frente, em cima da onde a gente vai fechar. Ó. Passem uma costura em toda a volta, deixando uma aberturinha aqui embaixo, que é por essa abertura que depois nós vamos colocar a outra parte do fecho ímã. Mas isso daí nós já vamos calcular bem certinho, com a agenda já encaixada, pra gente não deixar nem ela muito folgada e nem muito apertada. Vou fazer isso, então, não esqueçam de rebater direitinho aqui, toda a volta. Vou fazer isso e já volto com vocês pra finalizar a nossa peça. Ó, passado toda a costura na volta, desvirado, ajeitar bem os cantinhos. Ó, aqui fica o estojo, ó, o bolsinho onde a gente vai guardar as canetas. E agora, então, nós vamos marcar aonde nós vamos colocar a fêmea do botão de ímã. Para isso, então, nós vamos vestir na agenda. Ó, vocês vejam, ó, que ela fica toda com uma folguinha, ela precisa ficar com essa folga, por quê? Porque aqui nós vamos ainda colocar lápis, tem um lugarzinho para lápis e caneta. Então, o que que nós vamos fazer? Agora, a gente bota a lapelinha, né, e faz uma marquinha aonde a gente vai colocar. Cuidem para não ficar muito apertado, nem muito frouxo.
que fique de forma, né, bem confortável, ó. Feito isso, então, por essa abertura, aqui a gente já vai, ó, a minha ficou aqui. Já vou fazer a marcação aonde tem que ir. Ó, por essa abertura, então, nós vamos até ali. Ó, chegamos até aqui. Fizemos aquele pique. Ó, pra encaixar o botão. E assim fica o botão colocadinho. Aqui nessa abertura, a gente fecha, feito isso, a gente fecha, então, com pontinhos invisíveis aqui. A abertura que nós fizemos. Passamos a ferro. E eu já volto com ela, então, todinha, completamente finalizada. Pra vocês verem como fica uma peça muito bonita. Então, aqui, finalizada a nossa capa de agenda, ó, por isso que eu fiz diferente, ó, porque ela parece que ela segue, para que vocês possam entender. Colocado completamente finalizada, ó. Aqui, então, fica o nosso bolsinho estojo, onde a gente pode carregar já as canetas. E daí para com aquela função de quando vai para uma reunião ou para qualquer outro compromisso, tá com tudo à mão. Espero que vocês tenham gostado e aqui fica mais um vídeo da série Volta às Aulas. Quem gostou, não esquece de dar uma curtida e também comente. Comente, compartilhe, que isso ajuda o canal a crescer. Obrigada, até a próxima.